Oiê, eu sou a Lara Augusta e nesse canal eu mostro a minha rotina como confeiteira. O vídeo de hoje é a montagem dos brownies recheados que eu vendo aqui no meu delivery e na rua e também o quanto eu faturo, o quanto eu tenho de lucro, o quanto ele custa pra mim, todos os preços, todos os valores eu vou falar até o final do vídeo. Fica aqui comigo. A gente já começa limpando e organizando tudo, porque eu gosto de tudo organizado, para eu não ter que ficar parando para fazer, tá? Vamos lá. Eu já vou começar com esse cortador, ele é 6x6, tá? Uma espátulazinha para poder ajudar com o brownie e o outro também para cortar se precisar. E eu gosto de usar luva nesse procedimento, não é necessário, tá bom? O que é necessário é você estar com as mãos bem lavadas e higienizadas. Mas eu gosto de luva porque eu não gosto do toque do brownie, a sensação, sabe? Aquela coisa, não sei, me irrita, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu separo todos os brownies, tá? Os quadradinhos depois de cortado, isso facilita demais. Nossa, gente, esse cortador é um facilitador de vida, tá? Todos os itens aqui... Ah, calma aí, eu já falo dos itens. Olha essa perfeição. Ai, gente, é muito lindo o meu brownie. Eu sei, muito obrigada. Bom, vamos lá. Todos os itens desse vídeo que eu usar, que você se interessar, vai estar sempre na descrição do vídeo. Então, leiam a descrição, que os links vão estar todos lá. Bora começar. Aqui eu trabalho com várias maneiras, tá? Eu trabalho com recheio congelado, como é o caso. Eu tirei todos os recheios do meu congelador, deixei na geladeira para poder descongelar e eu tirei para temperatura ambiente, onde eu vou usar agora nos brownies. A única coisa de fresquinha aí que eu fiz hoje, mesmo no dia do vídeo, foi os brownies. E aí eu retirei os recheios que estavam congelados e que são fresquinhos também. A única coisa é que eles estavam congelados, tá? Quem sabe trabalhar com congelamento, um dia eu posso fazer um vídeo sobre isso. Ele realmente é uma mão na roda, como se diz, tá? Ele ajuda demais aqui a vender muito. 30 pedacinhos de brownie já cortados. Vamos contar, ó, são 5 e 6. 5 vezes 6 é 30. Então, uma forma dessa dá pra fazer 15 brownies, porque são 2 parzinhos, né? Mas como eu tô com 2 formas dessa, vai ser ao todo 30 brownies. E sobrou uma tirinha, ó. Tá vendo essa tirinha? Às vezes eu monto caixinhas de quadradinho de brownie, que tem gente que gosta dele só puro. Ou às vezes eu dou de brinde, tá? Tanto no delivery quanto para clientes. É sempre bom fazer esses agradozinhos, tá? A outra forma que eu trabalho também, além de só os recheios congelados, é o brownie completamente congelado. Ó, esse é o recheio de chocolate. Eu porciono por 5, tá? Então, tipo assim, cada brownie vai 40 gramas de recheio. Então, aí tem 200 gramas que dá 5. Eu sempre faço isso, que é pra facilitar, porque o brownie de chocolate, ele vende, mas não vende igual comparado ao ninho com Nutella, né? Que, sei lá, é o triplo, quádruplo de vendas, tá? Então, ó, só pra você ter uma ideia, hoje eu vou fazer 5 de chocolate, 5 de doce de leite e 20 de ninho com Nutella. Bom, o de chocolate, eles estavam um pouquinho durinho ainda porque eles estavam gelados, eles não perderam totalmente o gelo. Então, por isso que tá sendo um pouquinho difícil. Já o doce de leite, ele não ficou no ponto correto. Ele tá um pouquinho mais mole do que era pra ser, tá? Então, ele vai dar um trabalhinho hoje aí pra mim também. O de ninho é a mesma coisa, ó, tô tendo que tirar porque ele tá bem duro ainda, ele ainda vai amolecer um pouco mais. Mas volta, gente, volta pro que eu tava falando, né, que na verdade sou eu que tenho que voltar, porque eu disperso muito fácil. O outro modo é quando eu faço tudo fresquinho, o brownie e o recheio tudo no mesmo dia, embalo e congelo. Tipo, às vezes eu faço 60, 75 brownies e congelo, entendeu? E vou descendo conforme for as vendas. Então, depende do meu tempo, porque também para fazer 75 brownies em um dia só, tanto as massas, quanto o recheio, quanto embalar, eu preciso ter o dia todo livre. Não é sempre que isso acontece. Então, o dia que eu fizer isso, eu vou gravar para vocês. Mas hoje eu estou fazendo assim. Amanhã tem venda de rua, então o Johnny vai levar esses 30 brownies. Bom, eu já fiz já porcionei todos os recheios e agora eu vou fazer a Nutella. Bom, ai, Lari, mas você não pesa um por um? Então, gente, era isso que eu tenho pra falar pra você. Ó, são 20 brownies de ninho com Nutella. Cada brownie vai 10 gramas de Nutella. Então, 20 preciso de 200 gramas.
O que que eu faço? Eu coloco 200 gramas no saquinho e eu mesmo vou dividindo entre os 20. Gente, eu não peso um a um, porque eu já fiz muito isso, então hoje eu já tenho essa noção do quanto colocar. Porque leva muito tempo. Então, dessa maneira, ó, eu sou muito mais rápida, prática, e eu consigo dividir tudo certinho, tá? Mas é muita prática com isso, tá, gente? Então, mas antes eu pesava um por um. Hoje eu já não faço mais isso, tá? Porque já tenho uma noção. Então, foi isso. Agora eu vou colocar todos os brownies. Eu sei que parece que está feio, tá? Que não vai ficar muito bonitinho, mas é assim mesmo o processo. E eu vou colocando em cima, um por um, no caso, né? E assim que eu terminar toda essa forma, aí que eu vou embalar. Enquanto eu faço isso, agora vamos falar de precificação, de valores, porque é isso que vocês querem, né? Vamos lá. Cada brownie desse, tanto o de ninho com Nutella, o de doce de leite, o de chocolate. Não, de ninho com Nutella não. Mas é a média, tá? Eu faço pela média aqui. Cada brownie desse embalado com adesivo, tudo certinho, conforme vai ficar pronto aí no final, ele sai pra mim, R$ 4,83. Então, R$ 4,83. Olha esse brownie maravilhoso, gente. Tá, vamos lá, continuando. De custo pra mim, tá bom, gente? De custo. E eu vendo ele a R$ 10 cada, tá? Então, eu tenho de lucro, entre R$ 4,87 a R$ 5,17, tá? Por brownie. Ah, mas por que isso? Porque, gente, é o seguinte, se a pessoa me paga em dinheiro ou em Pix, eu tenho R$ 5,17. Ó, já tô guardando lá aqueles quadradinhos lá, porque eu vou montar a caixinha, tá? Mas voltando. Se a pessoa me paga em dinheiro em Pix, eu ganho em cima 5,17, tá? Mas a pessoa pagou no cartão, crédito, débito, enfim, eu ganho 4,87. Então é uma média. Eu ganho uma média por brownie entre 4,87 a 5,17 por brownie, tá? Então, nessa fornada aí que eu fiz, que foram 30, depois eu já venho falar desse recheio de doce de leite, tá, gente? Depois essa formada de 30 que rendeu 30 unidades, tá? Eu lucrei, no caso, eu vou lucrar R$ 155,10. Se você fizer uma fornada só, o dia que eu fizer só 15, eu vou ganhar R$ 77,55. Isso aqui é de lucro, tá bom? Porque, na verdade, se for de faturamento, como são 30 brownies, vezes 10, vai dar R$ 300. Então, mais ou menos, eu vendo, né, entre 30 a 45 brownies na semana, tá bom? Eu já vendi muito mais, eu já cheguei a vender 60 brownies por semana, na época que eu tinha um carrinho dentro de um supermercado. Mas hoje, com delivery e rua, eu vendo em torno de 30 a 45. Tem semana que é mais fraca, fica entre 30, e semana que vende mais, que fica até 45, tá bom? Sobre o doce de leite, tá, gente? Ele ficou no ponto ruim aí. Ele precisava ficar um pouco mais, né, na panela, mas o que que aconteceu? Eu falei pra vocês que eu tive que trocar de creme de leite, porque eu não estou achando que eu gosto de usar, né? E ele dá uma diferenciada ali pra você saber do ponto. Eu não gostei muito. Enfim, aí eu não tive como consertar, tá bom? Até tem como consertar, mas eu não tive tempo, mas ficou assim. Não tá ruim nada, só o ponto que tá um pouquinho mole. E eu deixo falar pra vocês, tem cliente que adora, tá? Aí tem cliente que fala assim pra mim, hoje tá molinho do jeito que eu gosto. Então, tipo assim, esse não é um problema. Quem não gosta, eu já aviso, né, dos meus clientes. E quem gosta, eu já mando mensagem, ó, tá daquele jeito que você gosta. E eles pegam, entendeu? Então, pra mim aqui, isso não é um problema, tá bom? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, isso eu já sei diferenciar e eu já faço. Gente, só um adendo. Tá vendo esse suporte aí pra Durex? Ele é específico, fica numa gaveta, é só pra produção aqui, tá? Então, eu não uso ele no meu escritório, que eu tenho um escritorinho onde eu organizo as minhas contas, minhas contabilidades, enfim, escrevo. Eu tenho um lá pro meu escritório e esse é só da produção. Eu não misturo, tá bom, gente? Esse daí é só da produção, eu sempre tá limpinho, sempre... É tudo separado, tá? Tudo que é da produção, quanto tesoura também. Tudo que é da minha produção é da produção, tudo que é da minha casa. Eu tenho uma tesoura pra minha casa, eu tenho uma tesoura pra produção e eu tenho uma tesoura pro meu escritório,
Tá bom, gente? É sempre tudo separadinho. Agora, bora limpar, né? A gente tem que limpar toda essa bagunça. E brownie gruda aí, tem que esfregar bem. Mas dá certo, tá? No final dá certo. Então, gente, agora eu separo os brownies. Separo por sabor e na posição certa e correta, tá? Primeiro, tudo que a gente coloca de durex lá atrás, ó, tá vendo? Ó que bonito que fica. Ele fica pra trás, tá? E essa parte de cima tem que ficar pra cima, tá bom? Essa parte que mostra bem o recheio fica pra cima. Então, eu coloco todos certinho, todos. Ó, tá vendo? Eu vou mostrar, ó. Esse pra cima, essa parte pra baixo, tá? Coloco todo certinho pra gente não errar na hora de fazer. Então, eu separo também por sabor, né? Eu comecei com ninho com Nutella, depois veio o chocolate, por fim o doce de leite. E aí, eu conto, né? Eu já sei que é 30 e vou fazer o quê? As etiquetas. Essas etiquetas eu já fiz carimbos, tá? Mas acaba que a gente acaba fazendo na mão mesmo. O carimbo me deu muito mais trabalho. Aqueles carimbos de professor, sabe, gente? Então, com tinta. Mas me deu muito mais trabalho do que fazer na mão. Eu já conto certinho, ó, 30 etiquetas, tá? Você não tem que ficar contando toda hora, pra você não se perder. Eu, pelo menos, me perco muito. Aí eu tenho que contar tudo de novo pra não fazer a mais, tá? Porque cada etiqueta dessa dá em torno de 10 centavos. Então, a gente não pode ficar perdendo, tá, gente? Já aconteceu muitas vezes a gente fazer 3, 4 a mais. Então, pensa, toda produção fazer 3, 4 a mais. A gente tem que abaixar cada vez mais os custos, tá bom? Eu uso dois tipos de etiqueta, tá? Vou mostrar pra vocês. Essa é a de validade. Eu coloco bem abaixo, tá? Pra ficar um espaço em cima, pra poder colocar o sabor, tá? Vou colocar mais um adesivo ali de sabor. Por que que eu faço assim, gente? Porque esse pra mim é mais viável. Sai mais caro do que eu fazer uma etiqueta só já com sabor. Antes, quando eu tinha um carrinho, né, eu fazia isso. Só que o problema é que cada sabor eu tenho que pedir 1.000 pra sair um preço que fique abaixo, entendeu? Que compense. E é um investimento muito grande pra, tipo assim, por exemplo, doce de leite. Às vezes eu vendo 10, 5 por semana, entendeu? É um investimento muito grande pra mim no momento. Então, eu prefiro fazer assim. Sai uma diferença aí de 5 centavos por brownie, mas hoje, pra mim, é mais vantajoso, tá? Mas quando eu vendia 70, 75 brownies por semana, era mais vantajoso do outro jeito que a gente economizava 5 centavos. Então, tá vendo, ó? Ele é um adesivo menorzinho, tá bom? E é isso. Todos os adesivos, embalagem, tudo que eu usei, gente, tudo tá na descrição. Olha que lindo, gente. Olha isso. Muito lindo, né? E vende muito, tá, gente? Esses brownies vendem demais. Ó, esse pote que eu tenho, já tem 3 anos. Ele é maravilhoso, gente. É maravilhoso, tá? Eu uso eles pra tudo, ó. Inclusive, ele dá certinho aí, ó. Quase 30 brownies. Na verdade, coube só 27. Mas aí eu tampo bonitinho. Eu peguei um saquinho pra colocar os outros 3 que sobraram e deixei em cima pra no outro dia a gente arrumar pra vender. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí pra mim e até o próximo vídeo. Tchau!